Oi pessoal, tô eu aqui de novo para fazer um videozinho para vocês. Talvez seja um vídeo rápido, um vídeo curto. Eu tô sempre na correria aqui, mas eu tô com vários assuntos que eu queria tratar com vocês. E hoje eu queria falar sobre um assunto porque às vezes eu vejo como as pessoas às vezes não sabem algumas coisas, né? Pensam que sabem sobre problemas de saúde que tem, mas ao mesmo tempo não sabem não, né? Tem medo de alguns problemas, mas não, quando acontece o problema, fica com medo, porque não sabe na verdade. Às vezes a pessoa sabe que faz muito tempo que tem esse problema e não sabe que está fazendo certas coisas erradas. Eu entendo isso, porque isso é um mal de brasileiro. Eu já tive a minha fase de ter esse tipo de problema, principalmente no Brasil. Mas a gente precisa aprender, né? Então, às vezes eu faço esses tipos de vídeo para esclarecer algumas coisas que eu acho que às vezes a pessoa... o médico às vezes fala, mas de uma forma que a pessoa não entende. Eu até sei como isso funciona, porque muitas vezes eu não entendia muitas coisas e também, às vezes, até eu lembro disso na época de escola, né? Às vezes eu explicava as coisas para as pessoas, para os meus amigos. Às vezes meus amigos pediam ajuda em certas matérias e eu via que eles tinham dificuldade de entender o que o professor estava falando. E quando uma pessoa que entendeu, por exemplo, no mesmo nível que ele, se consegue passar isso de uma forma mais simples, a pessoa consegue entender melhor. Então é o seguinte, vamos falar sobre diabetes hoje, né? Como vocês sabem, eu já comentei isso, eu tive diabetes tipo 2, né? E isso acarretou um monte de problemas que eu tenho hoje, né? Principalmente insuficiência renal, problema de visão, porque são as principais que a diabetes ataca, tá, gente? A diabetes ataca vários órgãos do seu organismo silenciosamente. Os médicos chamam ela de doença silenciosa, porque as pessoas muitas vezes não dão importância, porque ela não dá sintomas, assim, da doença mesmo. Só que ela vai afetar outros órgãos, ela vai minar outros órgãos, e esses órgãos é que vão apresentar problemas. Então é o seguinte, eu recebi uma questão sobre cirurgia de uma pessoa que tem diabetes, que a diabetes tá alta, tá mais de 300. E eu conversando com essa pessoa, eu percebi que, apesar dela ter sido diagnosticada há muito tempo diabetes, ter problema de diabetes na família, vi que ele não sabia muita coisa sobre essa doença. Então vamos lá. Todo mundo fala que, você tem diabetes, não pode comer doce. Não é bem assim, gente. Por quê? Todo mundo fala assim, a diabetes é quando tem alta taxa de glicose, né? A glicemia tá alta no organismo, o exame de sangue detecta. E por isso todo mundo fala assim, açúcar, açúcar, açúcar. A questão é a seguinte, tudo o que você consome, tudo que você come, o organismo transforma em açúcar. O organismo transforma em açúcar, né? Isso é a primeira coisa que você tem que entender. Então, não adianta você falar, não como doce, e você come uma pratada de arroz com feijão, come uma pratada de macarronada, né? E não controla isso, né? A primeira coisa que você tem que entender um pouco é nutrição. O que são carboidratos, o que são proteína, né? E essa é uma questão muito grande. Isso é uma coisa que eu brigava muito com a minha mãe, quando minha mãe estava aqui e falava, não, eu vou cuidar de você. Só que era uma briga direta, porque eu falava para ela assim, não, vou fazer comida para você, você tem que comer. Primeiro aquela coisa, mãe, você tem que comer, você tem que comer. Eu falei, mãe, eu não preciso comer tanto, eu posso comer pouco, né? Aí chegava na refeição, eu ia ver, tinha batata com macarrão e com arroz. Eu falei assim, não dá, são três carboidratos aí, não dá para ter tanto carboidrato assim, né? Você tem que escolher um carboidrato. Esse negócio de... as pessoas, às vezes eu vejo... Meu pai tinha mania de comer arroz com macarrão. Eu falava, você não pode fazer isso. Eu prefiro comer, uma coisa que o pessoal acha que... Muita gente diz que é um absurdo. Comer macarrão com feijão do que macarrão com arroz. Porque são dois carboidratos. E o carboidrato, na verdade, é aquele que vai te dar mais caloria para o organismo. Entendeu? E quem tem
Diabetes, o problema é queimar caloria, né? Então, primeira coisa, você tem que entender de nutrição, categoria de alimentos, você tem que entender que você tem que reduzir, né, os carboidratos em geral. Você pode comer, esse negócio de não pode comer, não. Enquanto você está controlando, não tem essa de você não pode comer, você pode comer, só que tudo moderadamente. Então, você tem que ver, os médicos fazem ali uma equação referente à altura, peso, idade, para saber quanto que você tem que consumir de caloria por dia, não sei o quê, né? Então, a partir do momento que você acostuma seu organismo a comer pouco, né? Ele acostuma a comer pouco. Só que uma coisa que eu falo para as pessoas, não adianta apenas mexer na dieta. Isso a gente vou te explicar mais para frente. Mas o primeiro passo é entender essa coisa de nutrição, né? A gente, brasileiro principalmente, pessoas que moram em lugares que tem fartura de frutas, a gente come. Eu, quando era criança, eu fazia aquela baciada de manga, baciada de laranja e comia, né? Hoje eu sei que isso faz mal, né? Na verdade, a gente tem que comer basicamente uma fruta por dia, né, gente? Uma fruta por dia já é suficiente, né? Então, se você, por exemplo, as pessoas também que têm diabetes, têm que evitar um pouco sucos, né? Porque a fruta tem açúcar, tem bastante açúcar. A maioria das frutas tem muito açúcar, né? Então, evitar ao máximo. Não é que você não pode tomar, você pode tomar, né? Mas, por exemplo, não pode abusar, né? Ficar tomando suco o dia inteiro, não pode. Eu brigava muito com meu pai por causa disso. Ele ia no médico, morria de medo de fazer exame de sangue e dizer que estava com diabetes. Ele falou assim, você tem medo, mas não tem vergonha, porque eu falo para você controlar a alimentação, você não controla. Você quer comer banana o dia inteiro, né? Quer comer aquela pratada de arroz com macarrão. Eu falo assim, essas coisas não pode. Depois não adianta ir no médico e ter medo do resultado do exame, né? Teve uma vez que ele foi e deu um excesso ai meu Deus, como é que fala? Nossa, eu lembro a palavra em japonês e não lembro a palavra. Potássio. Deu excesso de potássio. E ele ficou todo apavorado. Eu falei, isso é excesso de banana. Banana é uma fruta, banana, melão e kiwi são frutas campeãs de potássio, né? Você tem que controlar. Se tá dando excesso de potássio, você tem que controlar e não comer tanta banana. Você come banana demais, né? E as pessoas falam, não, você tá com cãibra, vai comendo banana. Gente, o excesso de potássio também dá cãibra. O excesso de potássio, ele paralisa a musculatura. E os médicos aqui no Japão, principalmente, eles pegam muito no pé com medo que afeta o coração, porque o coração é um músculo, né? Então, se você tem muito excesso de potássio, o organismo não consegue eliminar o seu excesso de potássio. Normalmente, para quem tem problema renal como eu, né? Você muitas vezes retém muito potássio, né? Então, os médicos falam, tem que controlar, porque teu coração pode parar, né? Então, todas essas coisas você tem que entender cada coisa que tem dentro do seu alimento, né? Às vezes, que nem fala assim, que nem eu tenho problema de arteriosclerose, como eu já fiz vídeo, né? Aí o pessoal fala assim, não pode, tem que controlar o colesterol. Eu falo, gente, meu colesterol é ótimo. Eu não tenho colesterol alto. Às vezes meu colesterol dá até baixo, né? O meu problema é outro. Porque eu não consigo, meu organismo, por causa que eu faço hemodiálise e tudo, né? Ele fica muito tempo, o sangue fica muito tempo sujo. Ele só vai, o sangue só vai ser filtrado na hora da hemodiálise. Então, às vezes, eu fico 2 dias sem fazer hemodiálise, 2 dias que o sangue tá circulando ali sujo. Porque tô comendo e vai sujando o sangue, né? Então, isso faz o quê? Excesso de minerais. Esses minerais vão se acumulando nas artérias e calcificam. As minhas artérias são calcificadas, né? Então, uma das coisas que os médicos falam, né? Controla determinados tipos de alimento, como queijo, embutidos em geral. Eles falam assim, é preferível você comer
carne mesmo, né? Carne, do que embutidos, vai te dar menos problema, né? Então, por isso que às vezes a pessoa fala, ah, não pode ficar comendo. Eu posso comer carne. Só que também controla a carne também, não é por isso que eu vou encher a cara de carne. Mas é preferível do que um embutido, que na verdade eu adoro comer embutidos, eu adoro comer queijo, mas que eu tenho que controlar, né? Às vezes eu saio um pouco da risca, mas nos outros dias eu tento controlar para balancear a coisa. Então, quem tem diabetes, gente, primeira coisa, vamos pensar como regular a alimentação. Mais verduras, né? Mais carnes magras, peixe, né? E tudo moderadamente. É preferível você comer aquelas dietas, é preferível você comer várias vezes durante o dia. Por quê? Porque o seu organismo, ele vai assimilar aquela comida, vai transformar em açúcar. Se você come moderadamente várias vezes por dia, esse organismo ele vai trabalhando devagar e vai distribuindo isso de forma devagar. Você come muito de uma vez, o organismo tem que sintetizar aquilo muito rápido e ele não consome aquilo. Aquilo fica parado muito tempo no seu organismo, é onde dá o problema, né? Então, opte mais por saladas, por alimentação leve, coma frutas apenas uma vez por dia, de preferência na sobremesa do almoço, né? Você pode até comer um pouquinho de doce, sem exagero, né? Esse negócio de cortar de vez, eu conheci pessoas que eram viciadas, por exemplo, em chocolate, bolo de chocolate, e falar para a pessoa que não pode comer nunca mais, você mata um pouco a pessoa, sabe? Esse negócio de nunca mais, a pessoa vai passar o resto da vida com aquela vontade de comer uma coisa que não pode, é complicado. Então, às vezes eu falava assim, deixa ele comer um pedacinho, mas não todo dia, né? Faz ele entender que ele pode comer uma vez por semana, um pedacinho, né? Precisa ter paciência com as pessoas às vezes, né? Para as pessoas entenderem isso. Não pode ser muito radical, gente. Tudo que é radical é muito triste, né? Eu sei porque às vezes eu tenho que passar vontade de determinadas coisas e é difícil, é muito difícil, né? E então, faça isso. Opte por saladas, por coisas leves, beba muita água, né? Cheque se o seu intestino está funcionando direito, cheque se o seu rim está funcionando bem, porque a diabetes ataca o rim, já falei. Veja se você está urinando bem, uma quantidade boa, pede para o médico verificar isso, o médico vai verificar o funcionamento do seu rim, sempre, cheque sempre isso. Se possível, ou você janta muito pouco e cedo, para você poder fazer a digestão antes de dormir, tá? Ou então não jante. Muita gente opta por não jantar, né? Por quê? Porque muita gente janta, faz aquele padrão. Isso é normal, a gente trabalha fora muitas vezes, chega em casa querendo comer as paredes. Então não controla muito a janta. Então o que acontece? Quando a gente vai dormir, o estômago ainda está processando aquilo. A partir do momento que você dorme, o sistema digestivo ele já não funciona na mesma velocidade, e aquilo fica lá. Isso faz mal para o sistema digestivo e faz mal também para quem tem diabetes, tá? Isso eu falava muito para meu pai também, né? A melhor coisa é você comer e caminhar um pouco. E aí eu entro no outro ponto, exercício físico. Essa pessoa que me perguntou, eu falava, você faz exercício físico? Não. Eu falo assim, o básico de combater a diabetes é o exercício físico. É uma caminhada, não precisa ser, você não precisa ser um halterofilista, tá, gente? Mas caminhar, procurar caminhar todo dia, né? Em vez de ficar pegando elevador, sobe escada, né? Às vezes até para mim, por causa do meu problema coronário, às vezes é difícil subir e descer a escada, mas mesmo assim, quando eu tô me sentindo bem, eu forço a fazer isso, subir e descer a escada, né? Caminhar sempre que possível, né? Quando você tiver em condições. Eu, graças a Deus, agora que o tempo tá esquentando, eu tô conseguindo voltar a caminhar melhor, então sempre que posso eu vou caminhar, né?
Faz 10 minutos de exercício em casa, não precisa muito, tá na frente da televisão, vai pulando na frente da televisão, vai, levanta, braço para cá, para lá, faz exercício simples, né? Baixa, levanta, não precisa fazer aqueles abdominal ferrado, não. Mesmo sentado dá para você fazer, enquanto você está assistindo o filme, vai mexendo os braços, vai esticando, faz um alongamento, sabe? Movimenta, não para. Por que isso? Que você acostuma o corpo a queimar energia, a queimar o açúcar que você tem no seu corpo. O exercício é fundamental. Sabe, esse negócio de você não fazer nada e ficar dependendo só de remédio é a pior coisa que existe. O organismo vai viciando, né? Eu vou chegar lá ainda. Então, também você cria musculatura. O músculo é que vai queimar suas calorias. Quanto mais músculo você tiver, mais vai queimar caloria. Então, você tem que acostumar o seu corpo a queimar a caloria, né? Isso é o mais importante de tudo. E por que a pessoa com mais idade, ela tem tendência a taxa de glicemia subir? Justamente por isso, os músculos vão morrendo. A pessoa vai perdendo a musculatura. E por isso, o organismo vai consumindo menos. Então, se você, de repente, fala, não, vou só controlar na dieta, não adianta. Seu organismo vicia. Você começa a diminuir a comida, o organismo, independente do que você pensa, o organismo, ele tem, os neurônios, eles funcionam também independente. Então, o organismo vai dar um sinal assim, olha, tá vindo menos comida. Então, tem que economizar energia. Vocês já repararam que a maior parte das pessoas obesas são pessoas de classe mais baixa? São pessoas, às vezes, que passam fome. Justamente por isso, o organismo, ele fala assim, a gente não tem comida suficiente, então o que vier a gente guarda, e o organismo vai guardando. Isso vai formando gordura, isso vai formando, acumulando os açúcares no organismo, porque não queima. Se você não fizer exercício físico, não queima. E não tem aquela de, como minha mãe falava assim, eu ando o dia inteiro em casa. Eu falo assim, não adianta. Exercício, quando a gente fala exercício, é uma coisa localizada. Mesmo quando quando a gente fala vai caminhar, né? Você quando caminha, você tem que ter um controle de respiração, de movimentação de braços. Você não pode simplesmente largar o corpo e andar, não é isso. Você pode até, não precisa correr, mas você tem que ter o pensamento, a forma de caminhar, o ritmo da caminhada, o ritmo do movimento do corpo e a respiração. Tudo isso em conjunto é que vai te ajudar a queimar caloria, né? É uma coisa, não é para você caminhar para relaxar, é para você caminhar para queimar energia, gente. É importantíssimo isso. Acostumar o seu corpo a queimar a caloria que ingere. Entendeu? Por isso, às vezes, você pode se dar o luxo, às vezes, de sair um pouco fora da dieta. Entendeu? Porque o seu organismo, ele tá acostumado a queimar aquela energia, ele vai lá e queima, né? São coisas que as pessoas às vezes, não entendem isso, né? Eu, por exemplo, muitas vezes, chega no hospital, os médicos falam, vai controlar, tem que tomar. Eu odeio quando falam, você vai ter que fazer uma cirurgia, aí vai ter que controlar a glicemia, mas é bom ficar tomando insulina. Eu falo, não quero tomar insulina, eu não necessito de insulina, né? Eu não necessito de insulina. Mas é claro, você fica parado na cama o tempo todo. Uma pessoa que está acostumada a andar, se movimentar, tal, vai ser obrigada a ficar, às vezes, dias presa numa cama, dependendo do que eu vou fazer no hospital. É claro que a glicemia vai subir. Com certeza. A glicemia vai subir. Entendeu? Então, para controlar, vamos colocar isso. Eu odeio isso. Eu detesto. Se eu puder levantar da cama, eu vou ficar caminhando no hospital justamente porque eu já fiz isso muitas vezes. Vou ficar andando para lá e para cá, subindo e descendo escada no hospital para poder queimar minha caloria. Eu fiz isso muitas vezes, sim, gente. Tá? Então, são coisas que eu aprendi. Tá? Coisas que eu aprendi
observando, ouvindo o que os médicos falam, né, pesquisando. Então, eu tive diabetes tipo 2. Para quem tem diabetes tipo 1, é mais essencial ainda. Porque a diabetes tipo 1 não tem jeito, a diabetes é hereditária tipo 1, né? É de família, é hereditária. Então, a pessoa vai ter isso pro resto da vida. Diabetes tipo 2, não, você adquire justamente pelos maus hábitos, né? Comer em excesso, fazer pouco exercício, né? Tudo isso pode te dar diabetes tipo 2. Diabetes tipo 1 é mais complicada, que tem outras coisas que vai interferir, mas esse tipo de orientação ajuda. Pode não resolver o problema, mas ajuda. Então, por exemplo, você vai passar por uma cirurgia, quem tem diabetes é super problemático, sabe? Você tá com alta dosagem da glicemia, é muito complicado enfrentar uma cirurgia, porque a diabetes, uma coisa que ela acontece é que ela prejudica a cicatrização, tá? Então, às vezes você faz um corte e não cicatriza aquilo, às vezes inflama, né? É justamente a diabetes que causa isso, gente. Diabetes causa isso. Então, a preocupação dos médicos, principalmente quando vai fazer qualquer tipo de cirurgia, é isso. Em pessoas diabéticas é muito complicado. Então, eu fiz esse vídeo aqui para explicar essas coisas, porque são dúvidas que eu vejo que pessoas, hoje em dia, ainda tem muito, né? Apesar de toda essa facilidade que tem em pesquisar, em comunicar, principalmente para quem está no Japão, porque eu sei, o diálogo com os médicos japoneses é mais complicado, né? É mais complicado. Às vezes você pega uma enfermeira boa, um médico bom, que vai te explicar com calma as coisas. Às vezes não. Eu tive muito problema quando eu comecei a ter problema de saúde aqui, com a dificuldade até achar médicos que realmente me passavam confiança e que me conversavam realmente comigo, né? Porque tem médicos que eles não sabem como te explicar, porque não falam a sua língua, né? Eles não falam a sua língua. Às vezes não falam nem inglês, né? E ao mesmo tempo tem amigos meus, por exemplo, que não entendem nada de inglês, então não adianta o médico falar inglês que não vai entender, né? Em compensação, às vezes tem pessoas que acham que entende japonês e não vai entender coisas totalmente erradas. Eu passei por isso, porque eu lembro até que quando começou meus problemas, a médica falou assim, você está com problema no Jinzo, que em japonês é rim, mas aí ela falou assim, renal problems, que é em inglês. Quando ela falou renal problems, eu falei, problema renal. Porque em inglês eu entendo, na época eu entendia melhor que japonês, mas o inglês é mais próximo da nossa língua. Minha amiga que entendia mais japonês, que estava me acompanhando, ela falou assim, ela tá falando que você tá com problema do coração. Eu falei, não é coração. Ela falou, renal problems não é coração, né? Porque ela falou Jinzo, Jinzo é rim, coração é Shinzo, parece, né? Parece, mas não é. Então, ela não sabia como falava rim em japonês. Então, ela pensou que a médica tinha falado Shinzo, e não era Shinzo, né? Então, médico tem que tomar muito cuidado. Às vezes, a pessoa faz tradução para você de documentos, ela não vai saber traduzir termos médicos. É totalmente diferente, né? Precisa tomar muito cuidado. Às vezes o pessoal fala assim, os médicos japoneses não atendem a gente direito. Não é que ele não atende direito, gente. Às vezes o médico japonês, ele tem medo de atender estrangeiro. Porque ele sabe que vai ter dificuldade de se fazer entender, vai ter dificuldade de entender o paciente. E aqui no Japão, processos médicos, processos de uma forma geral, acaba com a carreira, né? Um médico que for processado, acabou a carreira dele. Mesmo outras coisas aí, qualquer outra empresa de seguros, advogados, essas coisas. Se você assinar um papel, né, e não entender direito a explicação, né, isso dá uma confusão danada.
Isso dá uma confusão danada, isso dá processo e a pessoa pode acabar com a carreira. Por isso que os médicos aqui muitas vezes têm medo de atender. As pessoas têm que entender isso. Os médicos japoneses, uma grande parte, tem medo de atender paciente estrangeiro. Uma, porque os pacientes estrangeiros também não têm paciência, tá? Muitos pacientes estrangeiros querem discutir com o médico. Aqui não tem essa de ficar discutindo com o médico. Por isso que eu falo muitas vezes, procura um hospital universitário, porque os hospitais universitários, além de ter todo o equipamento e todas as especialidades, muitos bons médicos, eles fazem estágio fora do Japão, né? Fazem estágio fora do Japão, Estados Unidos, Europa. Então, eles têm uma outra visão diferente dos médicos que são formados aqui, que nunca saíram para fora, né? Então, é isso. Muitas vezes, às vezes a pessoa fala assim, esse médico não sabe nada, né? É que, às vezes, tem esse problema de comunicação. Então, é isso aí, gente. Eu só dei uma pincelada por cima dessa coisa da diabetes. Se alguém tiver uma dúvida, se quiser perguntar, pode escrever no comentário, pode me perguntar. Eu posso, o que tiver no meu alcance, eu vou tentar esclarecer. O que eu não souber, vou tentar pesquisar, vou tentar falar, né? O que eu ponho aqui é minhas experiências, as coisas que eu aprendo e que eu gosto de dividir com vocês, porque eu acho que é informação útil, né? Então, se você gostou desse vídeo, né, compartilha com seus amigos, né? Sempre vai ter uma pessoa que vai ajudar esse tipo de informação, né? Se você não se inscreveu ainda no meu canal, se inscreve aí, me dá uma força, dá uma maratonada nos meus vídeos, gente. Né? Que nem eu já falei, eu preciso de visualização dentro do canal para mim poder começar a ter uma monetização. Eu não tenho monetização nesse canal. Eu preciso ainda uma média de visualização bem alta. O YouTube é muito chato, o YouTube é muito exigente, né? A internet em geral, né? A internet em geral é muito difícil. O pessoal fala, mas tem muita gente que ganha dinheiro. Tem muita gente que ganha dinheiro porque investe dinheiro nisso. Eu não tenho condição de investir dinheiro, né? Para você promover seu canal, você precisa pagar, né? Eu não tenho como ficar pagando promoção. Então, eu conto com vocês para me ajudar, né? Porque eu acho que eu podia estar falando aqui de um monte de baboseira que tem aí na internet, que tem um monte de canal que fala a mesma coisa e que tem um monte de visualização, né? Mas eu não quero, eu quero passar informação útil, né? Eu posso ficar falando aí dos casos que tá acontecendo no Brasil, aí que tem milhões de canais falando a mesma coisa. Nossa, o que tem canal aí que faz 2 minutos de notícia sobre um caso aí famoso que tá acontecendo no Brasil agora, né? Porque antes era o BBB, agora é um caso aí que aconteceu aí da criança lá no Rio de Janeiro. Então eu vejo aí, tem canais que fazem 5 vídeos no mesmo dia, né, falando uma notícia desse tamanho aqui, né? Ah, porque o advogado falou isso agora. Aí daqui a pouco, daqui a 1 hora fala assim, ah, porque a ré falou não sei o que agora. Ah, porque o pai da criança falou não sei o que. Por quê? Tá querendo visualização, né? Porque tá em moda, então todo mundo procura notícias sobre esse caso, então todo mundo, o que cair, todo mundo tá assistindo. Eu tô vendo, eu tô assistindo, eu acompanho o YouTube, eu vejo o que tá bombando. Eu falo, todo mundo tá falando a mesma coisa. Você tá entendendo? E o que isso faz diferença na sua vida? Né? Claro, a gente quer saber o que vai acontecer. É um caso que a gente tá querendo justiça, tal. Tudo bem, mas ficar toda hora falando a mesma coisa. Uma vez por dia tá bom, gente. Né? Uma vez por dia tá bom. Então, eu tô tentando trazer informações úteis para a sua vida, né? Não a vida dos outros, a vida alheia. Não tô querendo que você cuide da vida alheia, tá? Eu acho que é muito importante, a gente tá vendo aí como é importante conservar a saúde, como ter informações boas, né?
corretas para não fazer bobeira, né, gente? Não marcar bobeira, não marcar bobeira, né? Independente do que tá correndo aí agora, que é notícia no mundo todo, o mundo inteiro tá sofrendo com essa doença que tá acontecendo agora, isso não elimina as outras doenças que a gente tem, né? Isso não elimina um monte de outros problemas que você pode ter. Ainda mais agora, a gente fica trancada dentro de casa. Eu sei que é terrível, muita gente falando, tô engordando, não sei o quê, né? Então, cuidado, cuidado. Isso pode prejudicar muito o seu organismo. E como eu falei, você pode fazer um exercício na frente da tela. Tá assistindo um filme, você pode estar se exercitando, tá? Você tá ouvindo uma música, vai dançar. Dance, gaste caloria. Dançar faz bem. Cantar também gasta caloria. Gasta muito caloria, né? Então, tudo isso, preste atenção no seu dia a dia, na sua vida, né? E dá uma força aí pra mim, gente, né? Eu tenho muitos outros assuntos que eu preciso tratar, mas realmente eu dei uma parada aqui que eu tô cheia de coisa pra fazer. Essa semana, por exemplo, esse mês aqui tá sendo uma correria porque eu tenho... parece que todos os médicos me cismaram de pedir consulta essa semana, esses dias, exames, né? Eu tô desde o começo do mês aí passando em médico, fazendo exames, tô tendo que ir no dentista, tô com problema num dente, né? Aí hoje tive que passar no ortopedista, de vez em quando eu tenho um problema aqui nos nervos da minha mão, aí vai lá, toma a injeçãozinha aqui, ó, que dói pra caramba, né? Tá aqui, meu dedo tá formigando, porque até a dor passou, né? A dor que eu tava sentindo na mão passou, mas o dedo tá totalmente dormente, né? Até a injeção dissolver aí no braço inteiro, né? Alivia o problema da dor do nervo, alivia rapidinho, né? Mas o dedo fica dormente, né? Porque esse dedo aqui, por exemplo, ele fica duro, né? No caso do nervo, ele tá, ó, ele não volta. Eu tenho que forçar ele para voltar quando ele dobra, né? E ele tá, cada injeção ele tá um pouco mais duro, tá mais inchadinho, né? Então até dissolver mesmo o efeito da injeção vai demorar um pouco, né? Mas, fora isso, eu tô... essa semana, a gente sabe, no Brasil tem datas importantes. Essa semana eu fiz a postagem no blog do Dia do Índio, né? Que foi no dia 19. A gente tá no dia 21, hoje é 21 aqui. 21 de abril é dia de Tiradentes, dia 22 descobrimento do Brasil, né? Eu coloquei, além disso, tem as postagens, né? Coloquei... postagem aí na semana passada do Nevone Lara, essa semana eu pus a Aurora Miranda, eu pus um monte de coisa aí, gente, tem bastante datas importantes, e essa semana também, Semana do Choro, dia 23 de abril, dia de aniversário do Pixinguinha, dia do choro, dia de São Jorge, né, são coisas muito importantes. Eu tô querendo arrumar tempo, é que às vezes eu chego tão cansada em casa, que nessa correria de hospital, uma coisa, eu chego bem cansada, então isso eu preciso estar com a mente descansada para poder escrever, para poder atualizar as postagens do blog, porque eu estou atualizando muita coisa que eu já escrevi, mas que às vezes eu acrescento outras informações, atualizo os vídeos, que o YouTube vira e mexe, está trocando os vídeos, né? Então eu tento atualizar. E o podcast, gente, o podcast do QOK Brasil, eu que estou roteirizando também os temas, né? Então eu também preciso me concentrar nisso. Começo do mês saiu a revista Connessione lá da Itália, todo mês saindo um artigo meu, mas nada, eu preparo o artigo, na verdade, 30 dias antes, tá? Então já estamos chegando no final do mês, eu já tenho que preparar o artigo que vai ser publicado em junho, porque o de maio eu já mandei, né? Mas eu tenho que estar preparando o que vai sair em junho. E isso é tempo, isso é pesquisa, dá trabalho, não é fácil, tá?
E vou dizer, isso aí eu faço porque eu amo fazer isso, né? Por isso que eu conto com vocês me ajudando aí, visualizando o blog, escutando o podcast, visualizando esses vídeos aqui no YouTube, para ver se essas coisas começam a me dar um mínimo de retorno financeiro, porque eu não ganho nada com tudo isso. Eu não tô ganhando nada. Eu faço isso porque eu gosto de passar informações, de dividir conhecimento. Porque a gente adquire conhecimento e é importante a gente dividir, né? Porque a gente vai embora, né? E o conhecimento é o que fica, tá? E a gente que tem conhecimento, a gente tem obrigação de dividir com as pessoas. Às vezes as pessoas se acham as tal, né? Eu faço isso maravilhosamente bem, né? Eu faço melhor do que qualquer um. Então, divide. Como é que você faz? Dá aula, sabe? Você é um excelente músico? Dê aula. Ensine as pessoas, né? Ensine as pessoas a ser um profissional como você, né? Não fica pisando nos outros, né? Porque já que você é tão bom, você tem a obrigação de ensinar os outros, né? Professores, vocês têm que se formar para ensinar as pessoas, para dividir conhecimento, né? Você quer ser professor? Primeiro, aprenda a dar aula. Aprenda a... Tem muito professor aí que ama a profissão, tá? Só que tem professor que detesta dar aula. Já vi muitos. Não sabem dar aula, detestam dar aula, sabe? Chegam de mau humor dentro da classe. Os alunos não aprendem, às vezes, porque o professor não sabe explicar. Isso eu já vi muitas vezes, sabe? Às vezes a pessoa, meu filho tem dificuldade de aprender. Tem dificuldade ou ele está prestando atenção na aula? Ou o professor tem dificuldade de ensinar? Tem muitas coisas aí, gente. É muita coisa, né? A gente tem que avaliar muita coisa. Mas, não vou fugir do assunto, né? Então, se vocês puderem me dar ajuda aí, me dar uma força, me deem aí, tá? E se tiver questão, que tiver perguntas, se quiserem saber algum assunto que eu toque, como eu sempre falo, é só passar os comentários, passar uma mensagem aí. Pessoal, eu atendo todo mundo com o maior prazer, tá? Desde que tenha respeito, desde que tenha educação, pra mim não tem problema nenhum, tá? Então, beijo no coração de vocês, força aí, se cuidem, tá? Cuide da sua saúde, que não tem coisa mais importante no mundo do que saúde, gente. Sabe? Como eu queria ter saúde para poder trabalhar fora, para poder fazer muita coisa. Quem já trabalhou comigo sabe que eu me esforço o máximo quando eu estou trabalhando, né? Eu me esforço para fazer as coisas da melhor forma possível, né? Tudo certinho. E eu lamento muito não poder, hoje às vezes passo dificuldade financeira porque não tenho condição de trabalhar fora, não tenho condição de arrumar um emprego, né? Porque eu tenho problemas de saúde, eu sou obrigada a ir sempre no médico e as próprias empresas, a maioria não aceita uma pessoa que não tem a condição assim, né? De ter bater o ponto lá, né? Certeza que vai bater o ponto, certeza que não vai dar problema de saúde no meio do trabalho, né? É complicado, é complicado. Vontade a gente tem, mas é difícil. Por isso mesmo eu falo para vocês, cuidem da sua saúde, ok? Beijo, fiquem com Deus, até a próxima.